ter uma conversa connosco. Esta é uma iniciativa de um grupo ativista RBI, Rendimento Básico Incondicional de Todos para Todos. E fazemos um tributo ao filósofo Agostinho da Silva. Uma ideia tão falada, idealizada e pensada por ele aqui na gratuidade da vida. Os nossos convidados são o professor Paulo Borges, que foi amigo pessoal de Agostinho da Silva e é um estudioso admirável do seu pensamento. E o nosso querido Frei Bento Domingos, que terá o seu pensamento livre sobre esta matéria. A tertúlia será moderada pela nossa amiga Alexandra Marcelino, que é uma jurista com currículo destacadíssimo na solidariedade e segurança social. Neste sentido, vou passar um vídeo, vamos passar um vídeo do filósofo Agostinho da Silva e que de seguida daremos início à nossa tertúlia. Que o homem possa entender que o capitalismo existe não para ficar continuamente tendo mais lucros e descontando mais juros e pagando mais dívidas ou pedindo mais dinheiro emprestado, mas para terminar num ponto em que a economia desapareça completamente, em que haja tudo para todos. Que aí o homem possa passar à sua verdadeira vida, que é de contemplar o mundo, ser poeta do mundo e o mundo poeta para ele, de tal maneira que nunca mais ninguém se preocupe por fazer tal ou tal obra, mas por ser tal ou tal objeto no mundo. A identidade dele, a única. O ser único que existe no mundo entre os tais bilhões de seres que pelo mundo existem. Nós é que nos continuamos a enganar com um palavreado inteiramente fora de série e de ocasião. Continuamos a dizer que as primeiras pessoas que hoje têm o tempo livre, que talvez nunca mais trabalhem, a nós lhes chamamos de desempregados, como se houvesse empregos para eles. Não há os empregos. E nós temos que resolver esse problema de alimentar e instruir e educar, se quiser empregar essa horrível palavra, e educar os homens de tempo livre para que eles sejam plenamente os tais poetas à solta de que falamos. É evidente que enquanto vivemos numa sociedade que tem de produzir em comum, embora não seja para uso comum aquilo que produz, é evidente que o indivíduo não se pode realizar completamente. Tem que se realizar em alguma parte que possa ser útil aos outros e entrar no jogo geral com que o mundo se apresenta. Mas espero que um dia, tudo o que é obrigatório hoje para essa campanha de produção, as coisas vão melhorando de tal ordem que seja possível a cada um entrar o menos possível nesse jogo geral e dar ele a sua mensagem particular no mundo. Fazer a obra que pode fazer e que, porque ele é único, será a única obra daquele tipo no mundo. Porque nós estamos nessa contradição, não é? Uhum. Nascer de graça e passar o resto da vida a ganhá-la. Pois. O que é inteiramente absurdo. Desde que nascemos de graça, a vida devia continuar a ser de graça. E que os economistas tinham, sobretudo, a obrigação, não nos dar a calcular inflações e a taxa dos juros e essas coisas desse género, mas dizer de que maneira é que nós podemos avançar a gratuitidade da vida. E provavelmente também que todos nós nascemos com a igual possibilidade de criar, só que muitas vezes não acertamos no campo em que poderíamos triunfar, ou a vida nos põe em condições que não permitem de nenhuma maneira que a nossa poesia se exprima. E, portanto, talvez uma revolução a fazer no mundo seja a revolução salvadora dos poetas, não é? Isto é, dar condições materiais de vida para que cada criança que nasça
possa continuar a ser poeta pela vida fora até ao fim. Hoje o homem que nasce, e eu creio que o homem que nasce é sempre criador, e criador único. Não há nenhum homem igual a outro homem em bilhões de homens. A sua mensagem é uma mensagem única. E o que acontece no mundo é que a maior parte das pessoas que surgem no mundo com essa mensagem particular, individual deles, nunca a podem pronunciar, exatamente porque as condições sociais, as condições de vida, as condições de trabalho, o facto da vida pesar sobre nós, e tem que pesar, e há que pesar, para se conseguir a vitória sobre a carência, uma porção de gente fica eliminada. Então, um grande descobrimento futuro é ver de que maneira essa economia pode avançar mais rapidamente e mais humanamente do que tem avançado, até que cada homem possa cumprir a sua verdadeira missão na vida, que é ser poeta criador. Mas são os portugueses que vão fazer esse descobrimento? O homem não nasce para trabalhar, o homem nasce para criar. Boa noite a todos. Os nossos ilustres convidados já foram devidamente apresentados pelo Pedro. O mote está dado pelo vídeo a que assistimos de Agostinho da Silva e, portanto, eu apenas me permitiria perguntar aos convidados, ou melhor, fazer a pergunta de que modo é que nos dias de hoje, uma vez que já passou algum tempo sobre a mensagem felista de Agostinho da Silva, mas ela é mais atual do que nunca, de que modo é que nos dias de hoje nós podemos, de facto, conseguir avançar para essa gratuitidade da vida, que é um facto. E pronto, passo a palavra ao Paulo, talvez, ou ao Frei Bentinhos, não sei como é que preferem o especialista para... do Agostinho da Silva é o professor. O amor de Deus, olha, até aqui na bancada, mostra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero saudar esta iniciativa, os meus amigos deste movimento, o rendimento básico incondicional de todos para todos, ao qual desde o início manifestei, continuo a manifestar o meu integral apoio. É uma iniciativa e uma medida na qual me reconheço inteiramente. E depois agradecer também pelo convite honroso para estar aqui presente, tanto mais que estou aqui para conversar convosco também com o meu amigo Frei Bento Domingos, com o qual tenho tido o prazer de me cruzar várias vezes, em vários momentos, em várias circunstâncias, e que é uma pessoa que todos nós, obviamente, admiramos. Bom, eu creio que a resposta à questão de Alexandre, assim, muito brevemente, para começar a conversa, passará talvez por duas dimensões. Por um lado, o que é que nós podemos fazer, não é? Acho que podemos fazer, mesmo sem esperarmos que qualquer medida seja tomada no sentido de promover institucionalmente, social, politicamente, a gratuidade da vida, e essa medida é boa, é legítima, é necessária, mas, antes de mais, eu creio que o desafio compete a cada um de nós. Se, efetivamente, reconhecermos que a vida plena é gratuita, trata-se de tentarmos viver o mais possível dessa forma, viver a vida de forma gratuita, ou seja, sem esperar nada em troca. Porque creio que é isso que define a experiência do gratuito, da gratuidade. É alguma coisa que se que se vive, que se experiencia, que se faz, que se dá, sem esperar absolutamente nada em troca. E é isso que parece ser louvável. Creio que muitas vezes a etimologia das palavras nos ajuda a relembrar sentidos que podem ter sido perdidos, normalmente são esquecidos ao longo da evolução das sociedades e das mentalidades, e a palavra gratuito vem do latim gratia, que por sua vez vem de uma antiga expressão indo-europeia que é ger, e ger quer dizer louvar. Portanto, o gratuito está associado àquilo que é louvável. É como se desde a mais intemporal raiz e memória dos tempos, não é? A humanidade houvesse reconhecido que aquilo que é verdadeiramente louvável, digno de apreço, é o ser, ou o fazer, ou o dar, sem esperar nada em troca. Ou seja, é a experiência da gratuidade da vida. Eu creio que isso, vivermos mais assim, tanto quanto pudermos, não depende tanto de haver, por exemplo, um rendimento básico incondicional, por mais bom e defensável que seja essa medida. Por mais boa e defensável que essa medida seja. Eu creio que todos nós, mesmo no meio das ocupações das nossas vidas, ocupações, como nós sabemos, tantas vezes frenéticas, nós podemos cultivar um pouco mais
esse nobre e salutar desprendimento de procurarmos viver, oferecendo-nos à vida, sem estar continuamente a pensar o que é que a vida tem para nos dar, ou o que é que os outros têm para nos dar. Porque nós sabemos que isso é um pouco a mentalidade do mercador. E, infelizmente, é essa mentalidade mercantil que se instaurou progressivamente na Europa e depois em todo o mundo, ou em várias culturas planetárias, e que hoje dá origem a esta mentalidade capitalista, em que nós estamos sempre, e que nós interiorizamos, não estou aqui a dizer que o problema é dos outros, ou das instituições, ou económicas, ou políticas, ou sociais, embora o seja também, mas no fundo é também alguma coisa que nós interiorizamos quando estamos sempre a ter uma posição, uma atitude, um posicionamento utilitários na vida. Nós tendemos a pensar sempre, o que é que eu vou ganhar com isso? Para que é que serve isto? O que é que adianta pensar deste modo, ou o que é que adianta falar deste modo, ou fazer deste modo, porque o que é que eu vou ganhar com isso? Ou em que é que isso contribui para a minha felicidade, como muitas vezes dizemos. Então passamos a viver a vida de uma forma instrumental. Tudo o que fazemos visa sempre outra coisa qualquer que não é propriamente aquilo que estamos a fazer. E creio que aqui está a raiz de grande parte da insatisfação e do mal-estar do mundo e da civilização contemporânea. Porventura aqui radica muito da falta de sentido para a vida. Porque parece que a vida se torna muito mais gratificante, muito mais satisfatória, nós sentimos muito mais felizes quando vivemos, como dizia um contemplativo cristão medieval, Mestre Eckhart, quando vivemos sem porquê. Quando vivemos porque sim. E fazemos coisas porque sim. Porque vem do íntimo. Tem a ver talvez com esta espontaneidade criadora, com este ser poeta à solta, do que falava ainda agora aqui o professor Agostinho da Silva. Mas normalmente nós tendemos, as crianças tendem ainda a ser assim, mas nós adultos, isto também é um grande tema do Agostinho da Silva, tendemos rapidamente a sufocar essa espontaneidade criadora nas crianças para os convertermos em seres à nossa imagem e semelhança, ou seja, seres tão egoístas, tão utilitários, tão instrumentalistas quanto nós tendemos a ser. Então estamos sempre a pensar, o que é que eu vou ganhar com isto? Não é? A vida deixa de ser um fim em si mesmo, como se viver não fosse em si mesmo um fim precioso, valioso, eminentemente valioso, sagrado mesmo, e passamos a ver a vida como sendo sempre alguma coisa na qual nós devemos sempre dar um passo na expectativa e no intuito de chegar a algum lado ou de ganhar alguma coisa com isso. E hoje em dia, como nós sabemos, quase sempre aquilo onde nós queremos chegar é ter mais poder, é ter mais riqueza, é ter mais influência, é ter mais acesso ao conforto, ao prazer, fugaz, etc, etc. E creio que daqui resulta muito do mal-estar contemporâneo, que aliás tem sintomas e manifestações muito concretas e muito visíveis e patológicas, não é? Vejam os estudos recentes que indicam que cerca de mais de um quinto, em alguns países das populações das nações europeias, sofrem de graves doenças do foro mental e emocional. Pressões crónicas, etc. Portugal, aliás, está no quinto lugar dessa lista europeia. Bom, portanto, eu penso que a primeira grande questão é uma questão que nós devemos colocar a nós próprios. Em que medida eu não estou a ser cúmplice desta instrumentalização da vida, desta demissão de viver a vida como algo de eminentemente gratuito. Porque todos nós podemos voltar ou recuperar mais esta experiência da gratuidade da vida. Sempre que fizermos alguma coisa porque sim, porque vem do íntimo, porque realiza as nossas mais profundas aspirações a ser, e não vem tanto de estratégias que visam o poder, visam o ter, visam a acumulação, visam o consumo, etc, etc, etc. Agora, como é que nós podemos reivindicar social, política e economicamente medidas que nos ajudem a caminharmos neste sentido? Porque isso também é necessário, obviamente. Porque se há pessoas que, felizmente, para elas e para os outros também têm ocupações, atividades profissionais, sociais, laborais, que lhes permitem mais tempo livre ou que lhes permitem terem atividades em que ao mesmo tempo se autorrealizam profundamente, infelizmente a maior parte dos nossos irmãos, seres humanos, não está na mesma situação. E, portanto, as pessoas têm vidas muito condicionadas, contra a sua própria vontade, em que as pessoas estão, de facto, obrigadas a lutar pela sua sobrevivência, tendo tarefas, atividades laborais, profissionais, extremamente alienantes, não só em termos da realização pessoal do indivíduo, que falava tanto o Agostinho da Silva, como vimos, mas também alienantes e prejudiciais mesmo no que toca ao impacto da maior parte das atividades humanas sobre o mundo, sobre os outros seres vivos, sobre os outros seres humanos e mesmo sobre todos os seres vivos.
Aliás, estamos a entrar hoje numa fase designada pelos geólogos como antropoceno, onde a humanidade está claramente a destruir as condições de vida sobre a Terra e a pôr-se em causa a si própria. Isso é, obviamente, fruto de uma cultura e de uma civilização do trabalho, em que o trabalho passa a ser um valor fundamental, em que nós não conseguimos viver num modo de ser e estamos sempre, compulsivamente, parece, a sentir a necessidade de estarmos ativos, de estarmos a fazer qualquer coisa. Ou a pensar qualquer coisa, ou a dizer qualquer coisa, ou a fazer qualquer coisa, ou a produzir qualquer coisa, ou a consumir qualquer coisa. E, obviamente, isso tem um imenso impacto ambiental. Os relatórios científicos, são agora quase diários, ou pelo menos semanais, não é? Que apontam para a iminência de um colapso da civilização e das alterações climáticas. De onde é que vem tudo isso? Vem deste mito, esta nova superstição própria da modernidade, que é do crescimento económico ilimitado. Com esta ideia do afazer constante, não é? Nós estamos a destruir os recursos naturais, estamos a destruir a biodiversidade e estamos a pôr em causa as nossas próprias condições de sobrevivência enquanto espécie humana sobre o planeta. Isto tem tudo a ver com a questão da gratuidade da vida, ter sido esquecida, e vivemos hoje numa civilização do trabalho. Trabalho esse que Agostinho da Silva, já na sua formação enquanto filólogo, dizia que porventura vinha de uma palavra, que era o tripalium, uma palavra latina que designava um instrumento de tortura, que aliás parece ter sucedido à cruz como um instrumento da tortura mais cruel que os romanos destinavam a alguns condenados. Tripalium, portanto, 3 paus, onde a pessoa era amarrada e onde era torturada. O trabalho, como obviamente muitos sabem, é muitas vezes, infelizmente, uma tortura. É uma tortura para nós, uma tortura para os outros, uma tortura hoje para o planeta e para a maior parte das espécies vivas. Agora, por todos estes motivos, é urgente e é importante que nós possamos dar passos também no sentido de reivindicar uma medida, como o rendimento básico e incondicional, que, apesar de não vir resolver todos os problemas do mundo, e haverá alguma medida que o resolva, creio que não, mas pode criar as condições para que mais pessoas possam dedicar-se a essa experiência, porventura a mais nobre que um ser humano pode ter, que é a experiência de ser. E de, a partir dessa experiência de ser, manifestá-la nas várias dimensões que tanto têm sido desprezadas por esta nossa cultura dominante hoje em dia, que são as dimensões, os aspectos do contemplar, do criar, do amar, do adorar, em todas as dimensões em que isto se pode manifestar, nas relações intra-humanas, nas dimensões religiosas, espirituais, estéticas, artísticas, etc. Portanto, com essa medida, muitas pessoas poderiam ficar livres para serem seres mais plenos e a partir daí, eventualmente, quem sabe se dessa medida não poderiam vir outros artistas, pintores, filósofos, sábios, não é? Que infelizmente não se vão poder manifestar porque têm que estar a lutar pela vida, lutar precisamente por aquilo que foi dado de graça. Bom, isto seria uma primeira proposta de resposta e de reflexão. Muito bem, então eu passaria agora a palavra ao Frei Bento Domingos e após a intervenção de Frei Bento Domingos haverá um espaço de tempo para debate ou troca de impressões entre todos. Está bem? Eu não sou especialista como professor do Agostinho da Silva, já publicou coisas fantásticas sobre eu ao bocado até lhe dizia já sabe mais do Agostinho da Silva que o próprio Agostinho da Silva, mas é um trabalho mesmo de investigação fantástico, pelo qual eu tenho muita consideração e tenho recebido muito dele. Só que nós temos de olhar para as coisas assim. Sabem que mesmo na teologia, eu tenho aqui um estudo de um fulano que pensa que está a descobrir a pólvora, a gratuidade, ele diz, a atração irresistível da vida cristã, e ele é um trabalho de teologia de protesto contra a teologia que não é a teologia da graça. Porquê? Vamos lá. Até para ir para o céu são necessários méritos. Não é? A meritocracia transformou-se numa
uma coisa teológica, quer dizer, fia-te na virgem, não corras. Todo um vocabulário que há que dizer assim é necessário conquistar o céu. Quase se diria assim, o Espírito Santo pode ajudar, mas olha que não te substitui e, portanto, tu é que tens de fazer a tua vida, tens de lutar, tens de trabalhar. Portanto, e como sabem, o Marx dizia que aquilo que distinguiu o homem do animal foi o ele poder cuidar da sua própria vida, o produzir o seu futuro. Quer dizer, deixou de ser recoletor, deixou de estar à espera que a natureza lhe desse as coisas, não. Teve de, primeiro logo, com a tecnologia que começou, que desenvolveu, para fazer a sua vida. Portanto, o elogio maior é sempre do trabalho, como aliás disse. Quer dizer, o trabalho é o valor supremo. E agora é que aqui o Agostinho da Silva entra em jogo. Porquê? Porque o trabalho vai acabar. Quer dizer, há tantas, não é, agora, tecnologias que apontam que haverá muito pouco trabalho. Portanto, fica tudo de férias. Ora, o problema de ter trabalho era a possibilidade de ter férias. Era a possibilidade de ter ócio. O ócio vinha depois do trabalho. E havia toda aquela coisa que também passou da mentalidade grega para a vida religiosa, que era, dizia-se, a vida contemplativa é muito mais perfeita do que a vida ativa. Mas a única que conta é a ativa. Essas é que fez medrar e crescer imenso as congregações religiosas de vida ativa, quer dizer, aqueles que produzem, que dão e que depois têm obras, têm colégios, têm universidades, têm isto, e têm que realmente ter meios para sustentar isso tudo. Nós até temos ali na Universidade Católica um professor que escreve sempre os seus textos, não há almoços grátis. Quer dizer, toda a ideia é um bocado essa. A religião, por exemplo, que Jesus encontrou, era também uma religião, a religião dita farisaica, gente muito zelosa, gente fantástica, que não deixava nada para Deus fazer, não é? Quer dizer, cumpria até à risca, porque destronou a graça. Aquilo ficou sem graça nenhuma, a ponto de Jesus ter de inventar aquela fórmula famosa: não é o ser humano para o sábado, é o sábado que é para o ser humano. Quer dizer, até a religião era um emprego difícil, portanto não havia tempo. Eu às vezes também, quando vejo muitas rezas assim até organizadas, ofícios divinos e tudo, que são importantes para criar um clima, mas ponho-me sempre o problema: quando é que vão ter tempo para rezar? Quer dizer, há tanta reza, que depois temos um problema: quando é que vão ter tempo para rezar? Porquê? Porque é necessário fazer isto. A criatividade mesmo na oração é de torcer o nariz, porque é capaz de ter ser uma nascente de heresias e dizer coisas que não estão certas e tudo isso. Portanto, eu, de qualquer forma, há uma coisa que eu acho sempre espantosa. Sabem que Tomás de Aquino escreveu imenso, mas escreveu uma obra, um guião para os principiantes, mas um guião enorme, a Suma de Teologia, e depois daqueles arrazoados todos, faz uma pergunta: mas de tudo isto, segundo a lei do Novo Testamento, o que é mais importante? E ele diz: a graça do Espírito Santo. Tudo o resto é para ajudar.
São coisas que são necessárias, instrumentais para ajudar, mas o principal é a gratuidade de Deus ser gratuito. A gente, muitas vezes, até quando uma pessoa, o padre, tudo isso, tem celebrado uma missa por defuntos e tudo, quanto é a missa? Qual é a paga? Até, como dizer, também, e agora até deu-me um riso que até a Conferência Episcopal fez uma reunião em Fátima para agora estabelecer os preços de missas, casamentos e coisas todas. Não há almoços grátis, não é? Ora, então, o problema que para mim se põe é isto. Para que Agostinho da Silva, que eu acho que ele acertou em cheio na realidade, seria necessário fazer umas férias de publicidade. A gratuidade do nascimento de Jesus tem que dar ganho a muita gente, não é? Quer dizer, as empresas e tudo isso ainda nem sequer se chegou ao tempo litúrgico do Natal, já têm um dispositivo para ganhar. Quer dizer, não deixar o menino Jesus assim à solta, não é? Quer dizer, tem de se ganhar com isso. Com tudo, com todas as coisas, têm preço. Têm preço. Ora, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o que há de melhor na nossa vida não tem preço. Pode ter dignidade ou indignidade, mas não tem preço. A gente diz assim, agora não me des aí duas chávenas de amor, quer dizer, não me des aí duas coisas de amizade. Quer dizer, são as realidades mais fulcrais da nossa vida, são as que não têm preço. O preço é daquelas coisas instrumentais, puramente instrumentais. Não é, imaginem, um pintor tem de ganhar com a sua pintura, não é? Mesmo um poeta gostará de vender os seus livros, mas não passa pela cabeça a ninguém que uma pessoa faz um poema a pensar em quanto é que vou ganhar com este, quer dizer, ou que faz uma pintura, quanto é que vou ganhar com esta. Ou aquilo brota da sua criatividade, ou nada feito. Quer dizer, é a matança da nossa personalidade criadora é feita quando tudo é reduzido a quanto é que vou ganhar com isto. E as pessoas, estou de acordo lá com o economista, os almoços não são todos grátis, né? Mas há algo que aconteceu no seguinte. Os povos do Sul têm que pagar um imposto de ter sol. Porquê? São os preguiçosos. São os preguiçosos mesmo. Vão para a rua, bebem um copo de vinho e tudo isso e vão dar um passeio na praia, tudo isso quer dizer. Ora, um país nórdico que se preza tem de ter uma casa excelente, senão não pode passar o inverno, não é? Quer dizer, portanto, há todas estas circunstâncias. Mas o que é que pode acontecer? E a gente viu durante este tempo todo. Estes do Sul não trabalham nada, que é uma mentira, trabalham que se desunham. Quer dizer, imensos trabalham demais. Agora, e quando falam do rendimento mínimo, discute-se muito isso e está-se muito aborrecido com isso. Mas o rendimento máximo não causa problema, não é? Quer dizer, e até pode viajar, o rendimento máximo pode viajar, pode ir para aqui, pode ir para lá, tem offshores, tem tudo isso, não é? O problema que acho que é uma coisa um bocado esquisita é que só determinadas atividades que, pensa-se, produzem lucro, essas é que têm a ser muito bem pagas. Quer dizer,
o lucro, esse é que merece. Agora, a criatividade não merece nada. Então anda-se mesmo depois a estragar a música, os festivais, essas coisas todas. Porquê? Porque é tudo reduzido ao lucro. Nada é reduzido ao prazer de ouvir e ao prazer de partilhar. Quer dizer, há muitas coisas que terão de ser pagas, mas haveria coisas que eram um prazer de estar uns com os outros. Mas todos nós temos a experiência que a coisa melhor da vida é encontrar um amigo ou uma amiga, não é? A coisa melhor da vida é a gente encontrar alguém que a gente diz, foi uma graça de Deus, aquela pessoa. A pessoa foi uma surpresa, não pagou nada por isso, mas recebeu um sorriso, recebeu um abraço, recebeu uma ternura, recebeu algo que não tem preço e que também não é merecido. Bem merece nada. Quer dizer, então já não valia a pena. Quer dizer, há, portanto, uma parte que acho que o Agostinho da Silva faz uma ênfase. As pessoas dizem, ele nestas coisas que fala, tudo nas conferências e tudo, essas palestras e tudo, entrevistas, ele é de um simbolismo enorme e não sei o que mais, não sei o que mais. Eu acho que é. Porquê? Porque é uma luta contra a complicação. Quer dizer, ao fim e ao cabo, o que é que nós fizemos da vida? Tornámos a vida impossível. Tornámos a vida impossível. Porque atrapalhámos tanto o trânsito, atrapalhámos tantas coisas, criámos uma civilização que a única coisa agora que nos dizem que é necessário destruí-la. Não é? É a única coisa que é necessário destruí-la, porque não dá. Daqui a pouco as pessoas estão na estrada, não é para andar, é para passar, podiam ser pela portinhola a falar com o que vai à frente, não é? Conversar, porque não dá para andar. Ora, portanto, tudo isto está num momento de viragem. Não sei para onde. Porquê? Porque é que não sei para onde? Não é por não se saber, a gente nunca sabe o futuro, as surpresas, graças a Deus que haja. Não é isso. É que, como estamos mal educados, só educados para uma coisa, para o trabalho, para o rendimento, para o mérito, para isto, se não houver esse acicate, não estamos a desenvolver aquilo que o Agostinho da Silva sempre diz, as pessoas têm todas uma capacidade criativa, pode ser, não é só poemas de escrita. É de fazer da vida um poema, é de fazer da vida realmente, sob o ponto de vista científico, um ponto de vista de descobertas e tudo isso, há algo que é privilégio de muito poucos. Pessoas que são mesmo criativas e que têm hipóteses para dedicarem completamente, ganham um prémio, ganham isto, ganham aquilo, e pode-se dedicar. Mas o conjunto das pessoas, por exemplo, chegam ao tempo da reforma. São poucos os filósofos, não é? São poucos os poetas. O que é que vão fazer? A única coisa que fazem é abrir a televisão, ouvir relatos de futebol, ou que ainda é o melhor, ou então os debates enormes, a filosofia, a metafísica de futebol, ou então jogar cartas, quer dizer, quando é bom tempo é debaixo de uma árvore. Mas é que também não tivemos oportunidade na vida de desenvolver algo que não é da ordem da produtividade.
mas é da ordem da gratuidade, do espanto de estarmos vivos uns com os outros, de podermos ajudar as pessoas a ser felizes. E eu conto só uma história e acabo. Sabem que houve o Papa promoveu um sino dos bispos sobre a juventude. Jovens, porque é sempre isto. A igreja perde os jovens, antigamente dizia-se perdeu a classe operária, agora diz perdeu os jovens, agora perde, está sempre em sistema de perda. Quer dizer, e então fizeram um sino diálogo da juventude. E o Papa tem uma graça enorme, que é a graça de destruir a desgraça. Que é o seguinte, estava-se nessa euforia dos jovens e ele, na conclusão do sínodo, disse aos jovens: olhem que há muita gente idosa, vocês podiam ter um bom emprego e ter com gente idosa, cantar, dançar, conversar com eles e tudo isso. Mas isso não é emprego para um jovem, não é? Quer dizer, caramba, da criatividade. Isto é um bocado naquela coisa quando um padre estava a explicar que a pessoa morria e ia para o céu, ele assim, mas isso não é emprego para a minha idade, caramba. O problema é todo este, quer dizer, as pessoas dizem assim, é que mesmo quando falam nesses símbolos do céu, da alegria, não, isso vai chatear, quer dizer, o problema nosso é que não há apelos, na nossa cultura atual, apelos para o que está adormecido em nós. O que não teve emprego nunca. Não há, não estamos, por assim dizer, não criamos essa cultura, essa arte de viver, uma cultura, uma arte de viver de um povo, não é? Não criamos essa arte de viver, de dizer assim, agora tenho oportunidade, agora vou dedicar. E isto, as pessoas dizem, há muita gente assim, graças a Deus que há. Graças também à gratuidade que ainda, quer dizer, não está extinta, quer dizer, a gratuidade não desapareceu. Só que é uma ervinha pequenina no meio da floresta. Quer dizer, a floresta é da publicidade, a floresta é de prometer coisas enormes e é ver depois também uma coisa que também não é gratuita, mas pode que é de jogar no Euromilhões, é de jogar numa coisa assim, em que me resolvo os problemas todos para a vida, embora depois as pessoas que têm isso é que não sabem o que é que vão fazer. Porque é isto. O que há de criativo em cada um de nós foi adormecido, foi sufocado, foi abafado, não teve oportunidade, e essa mensagem, esse trabalho de pessoas profetas e sabedoras como Agostinho da Silva, eu acho que é necessário agradecer ao longo de toda a história. Ao longo de toda a história houve sempre pessoas com a pancada da gratuidade. Houve. O Francisco de Assis. Cantarolar e andar de um lado para o outro, e eu nunca me esqueço de quando andava tanta gente atrás dele. Há um filme mudo sobre ele que eu acho muita piada. E ele já estava farto daquilo também, todos sempre atrás do Francisco. Um dia, na Itália, encontrou-se com aquela gente toda e havia um largo enorme. E ele, astuto, disse: agora todos vão andar à roda. À roda, todos. É evidente que daí ali a bocado estavam mareados e caíam no chão. E havia uns que resistiam mais tempo, mas caíam também. E ele ria como um perdido com aquilo. No final disse: agora cada um levanta a cabeça e veja para onde é que está virada. Parece. Então tu vais para lá.
imediatamente distribuiu os frases todos em pouco tempo, andando com a cabeça à roda. Quer dizer, o problema nosso, houve sempre também pessoas destas, gente que despertou nos outros a graça da alegria, a graça de dar alegria, a graça de, por assim dizer, hierarquizar tudo de outra maneira. Pronto, desculpem. Muito obrigada a ambos pela magnífica exposição. Eu agora gostaria apenas de dizer que, depois deste maravilhoso elogio à gratuidade da vida, feito quer pelo professor Paulo Borges, quer pelo Frei Bento Domingos, também inicialmente por Agostinho da Silva, eu acrescentaria à intervenção de ambos que, nos tempos atuais de iminência de uma catástrofe ecológica provocada precisamente pelo excesso de produção e de consumo e sobretudo por uma forma de produção e de consumo inconscientes e não respeitadoras dos limites da Terra, e por outro lado com a iminência também, com o progresso tecnológico, com o advento da inteligência artificial, que efetivamente são coisas que vêm substituir a necessidade de muitos trabalhos. Os tempos atuais são de veras interessantes porque efetivamente vão inevitavelmente proporcionar esta gratuitidade da vida. Agora a questão que se coloca é como é que a sociedade, uma sociedade habituada a produzir e a consumir, e a produzir e a consumir numa espiral que não conhece limitação alguma, antivital, como é que a sociedade poderá organizar-se por forma a permitir que esta gratuidade da vida floresça, por forma a permitir que os seres humanos se cumpram também, como dizia Agostinho da Silva, e por forma a que, portanto, esta criatividade que nos é inata, efetivamente floresça. Porque ela tem sido abafada, como referiu o Frei Bento Domingos e também o professor Paulo Borges, pela sujeição a trabalhos que são tripalum, que são torturas. Portanto, a questão que se coloca aqui, e se calhar é essa a grande valia e importância do tema do rendimento básico incondicional, é perante a iminência do desaparecimento de tantos trabalhos ou empregos e perante também a catástrofe ecológica que se avizinha, como digo, como proporcionar esta criatividade. Eu penso que sim, através de um rendimento básico incondicional de todos para todos. Isto será, obviamente, uma medida política, legislativa, mas gostaria de, não sei, deixar esta reflexão a todos vós e pensar, não sei, perguntar o que pensam sobre isto e se têm algum contributo para trazer aqui esta reflexão. Eu digo qualquer coisa se me permite. Claro. Agora só para dizer que estava planeado haver um espaço de debate com o público, com as pessoas que estão a assistir, e daí eu fazer este apelo. Eu gostava de dizer poucas coisas. Uma é, nos últimos dias, a ideia de que estamos numa crise ecológica terminal, digamos assim, surge muito nas conversas, e agora veio também com essa... O que é surpreendente, porque desde que eu sou miúdo, quando eu era miúdo, melhor dito, houve um relatório em 73 do Clube de Roma a dizer exatamente que aquilo que está a acontecer ia acontecer. Ninguém ligou nenhum. Aliás, continua a haver dificuldade em tomar atenção a isso. O Guterres está lá no ONU a dizer que tomem lá atenção, com um ar zangado, porque parece que ninguém está a tomar atenção. E eu gostava de chamar a atenção a isto porque, precisamente, há poucos dias também, um pouco por acaso, surgiu a possibilidade de organizar uma concentração daquelas manifestações que se fazem globalmente, digamos assim, nas cidades, junto a 50 pessoas.
E então há um movimento, se eu me lembrasse o nome era engraçado, mas Climate Alarm, o alarme do clima. E então alguém aqui em Lisboa disse, temos que fazer uma coisa parecida e pronto, eu dei o nome, no fundo dei o nome para dar para o Governo Civil para fazer uma coisa, já agora chama a atenção, é no sábado, à 1h da tarde, na Avenida da Liberdade 129, porque o 129 tem lá uma empresa australiana de gás e por alguma razão alguém achou que valia a pena emigrar com eles. Mas não deve ser uma migração muito grande, porque não sei quantas pessoas é que vão aparecer e com que mobilização. Mas talvez o RBITT queira juntar-se, arranjar umas bandeirinhas, umas camisolas. Mas este tipo de mobilização mobilizou também, este tipo de mobilização vem de França. Portanto, são uma série de sociedades francesas, mas que depois se tornam europeus, como sabem, hoje são todos europeus. Mas há uma que vem de Inglaterra que já realizou uma das ações do mesmo género, aliás, que realizou ações do mesmo género, de outro estilo, porque eles têm umas coisas que chamam desobediência civil, entopem umas pontes e depois fazem tipo a gente vê fazer no Greenpeace. E fizeram uma coisa há 15 dias, talvez, desse género, e em Lisboa também há uns representantes disso. Isto é engraçado, deve ser globalização. E vão aparecer connosco, chamam-se... Extinction Rebellion? Exatamente. Explica outra vez? Extinction Rebellion. Extinction Rebellion. A rebelião contra a extinção, não é? Se eu percebo bem o que é que se quer dizer. E portanto, é uma esperança que tem a ver com o RBITT, no sentido em que o RBITT, como foi dito, não é uma solução para nada, a não ser que venha junto com outras coisas. E uma dessas coisas que neste momento está a ser muito forte é esta sensação que temos. E eu perguntei outro dia a alguém, porquê é que será isto agora e porquê é que antes... E a explicação foi-me dada de uma maneira muito simples, é que saiu um relatório de uma entidade oficial a dizer que o plano para a gente conseguir conter o clima, o aumento da temperatura a 1,5% já não vai ser possível. E isto é oficial, digamos assim, não é? E, portanto, todos os planos que estavam a ser feitos perdem consistência, digamos assim, e portanto, daí o desespero da situação. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que eu estou muito de acordo com a ideia de que há aqui um problema qualquer com a inteligência humana que nos levou a este canto. E isso eu representaria, isto é uma conversa com as pessoas da mesa, eu representaria isso com uma oposição que nós fazemos entre nós próprios e a natureza. Isto, para mim, isto tem uma conotação religiosa muito forte, quer dizer, a ideia do Deus Criador. Isto tem a ver com a criação, que é uma coisa muito simpática, e eu percebo muito bem a gratuidade da criação, mas, ao mesmo tempo, a criação também surge de uma maneira positiva, como um poder omnipotente, omnipresente, omnisciente, que, de alguma maneira, a modernidade quis copiar. Quis usar, de uma maneira instrumental, sem dúvida, de uma maneira utilitária, mas ao fazê-lo, fê-lo contra si próprio desde o princípio. Quer dizer, quando estamos a falar da escravatura que, a partir do século XVI, suportou a modernidade, estamos a falar disso. Quer dizer, ou seja, eles são escravos porque são naturais. Nós somos artificiais, digamos assim, portanto, nós temos mais direitos que os outros. E esta divisão continua muito presente, embora a colonização já tenha acabado, embora nós estejamos mais conscientes da estupidez da modernidade, esta ideia de que há uns que não são nós. E, portanto, para resumir, o que eu gostava de ouvir era se isto que eu estou a dizer faz algum sentido do ponto de vista de quem se interessa por religião, e, no fundo, de que maneira é que a religião nos pode ajudar a libertar-nos deste preconceito e, de alguma maneira,
se é que eu tenho alguma razão, de que maneira é que o que é uma interpretação errónea da religião que nos faz de nós próprios imitadores de Deus, já não filhos de Deus, mas equivalentes a Deus. Quando é que isto se passou? Quando é que isto se passa? Tem alguma coisa a ver com o Império Romano? Tem alguma coisa a ver com a luta pelo Império na Europa? Porque nós saímos daqui a dizer a fé e o Império, não foi? E, portanto, é esta fé que está associada ao Império e que tantas vezes é associada ao Império, mesmo nos tempos atuais, quando as lutas religiosas, por exemplo, não é? Pronto, eu gostava de ouvir um bocadinho sobre isto para... Pronto, parece. É gratuito, talvez de alguma maneira, ou talvez não. Eu há pouco dei uma resposta, digamos, mais pessoal e mais geral à questão da Alexandra, e agora gostava de falar um bocadinho mais, pegando exatamente na sua questão, que é uma questão essencial. Gostava de falar um pouco mais sobre o próprio Agostinho da Silva e como é que ele vivia esta questão, mas creio também que ele tem uma resposta para essa questão, e para ele também a questão essencial é essa. O Agostinho da Silva tem um pensamento já, enfim, amadurecido desde a sua juventude, muito por via do estudo das civilizações clássicas, às quais dedicou a sua tese de licenciatura e a sua tese de doutoramento. Mas há um outro Agostinho da Silva que nasce dentro dele quando ele vive a experiência do exílio voluntário para o Brasil. Então, ele vai para o Brasil em 1947, percorre vários países da América Latina, primeiro está no Uruguai, passa pela Argentina, depois estabelece no Brasil, onde vive uma curiosíssima experiência comunitária de retiro no meio, enfim, da floresta, ali numa zona perto do atual, numa zona do estado de São Paulo, onde ele, como diz, juntamente com amigos, pensadores, poetas, Dora Ferreira da Silva, o Vicente Ferreira da Silva e outros intelectuais brasileiros, cria uma espécie de comunidade. A Dora Ferreira da Silva, uma grande poeta brasileira, que ainda tive o prazer de conhecer, diz, bem, nós fomos anteriores aos índios, porque isto foi nos anos 50. Eles nos anos 50 viveram uma comunidade alternativa, onde faziam yoga, meditação, e então procuravam viver desde já, não apenas pensar e propor utopicamente um novo paradigma de experiência humana, mas viver desde já esse paradigma. Então retiraram-se e viveram. O Agostinho da Silva ficou lá com a mulher, a Judite Cortesão, a filha do Jaime Cortesão, e com os seus filhos, que iam nascendo, ainda durante um tempo considerável. Os outros não aguentaram tanto tempo, mas viveram essa experiência, e isso tem muito a ver com o facto do Agostinho da Silva ter descoberto no Brasil alguma coisa muito importante, vai marcar decisivamente do seu pensamento até ao final da vida, que é o contacto direto com outras formas de ser humano, que não são as formas europeias ocidentais, são as formas africanas e indígenas. Portanto, ele toma contacto com as culturas que são alteridades em relação à cultura dominante no Ocidente. Então, o primeiro texto que resulta desse contacto é um texto chamado Comédia Latina, que é o prefácio à sua tradução das obras do Plauto e do Terêncio, e nesse texto, que está antologiado aqui neste volume que eu organizei, enfim, uma pequena antologia de vários textos do Agostinho, divididos por temas. Esse texto dá conta de um Agostinho da Silva que está muito marcado por uma intuição que ele já tinha, portanto, da realidade, da verdade, dos mitos gregos acerca da Idade do Ouro, tanto mais que esses mitos, segundo ele, teriam sido comprovados. O facto desses mitos não serem meras narrativas, mas corresponderem a uma experiência real da humanidade, terem sido comprovados, segundo ele, pelas descobertas dos antropólogos e dos etnólogos no final do século XIX e ainda inícios do século XX. Em particular, a descoberta de que há muitos milhões de seres humanos que ainda não vivem segundo o modo dominante, segundo o paradigma dominante da cultura ocidental. Ou seja, há muitos milhões de seres humanos, nós hoje sabemos, há um levantamento feito que diz-nos que são cerca de 380 milhões de seres humanos que ainda vivem comunitariamente, vivem tribalmente. Vivem num modo de vida que, no momento da ascensão da razão colonial ocidental, foi designado como o modo primitivo de vida. Primitivo, supostamente, em relação aos nossos critérios de progresso.
Mas, segundo Agostinho da Silva, esses povos vivem ainda uma vida plena. Essa vida plena, fundamentalmente, é uma vida onde não se sentem separados do mundo. Não se sentem separados do mundo, não se sentem separados da vida, não se sentem separados das outras espécies. Não há ainda o sentimento da separação entre o humano e o não humano. Eles vivem imersos numa experiência de unidade, são caçadores, coletores, não conhecem ainda a agricultura, não conhecem a pecuária, ou conhecem formas extremamente embrionárias da agricultura e pecuária, e, portanto, são povos que vivem a economia da subsistência, da troca, e que vivem ainda numa experiência da abundância da vida. Porque o que a natureza lhes dá é maior do que aquilo que eles desejam. Eles satisfazem-se com o que a natureza lhes dá. E o que a natureza lhes dá sobeja ainda. E, portanto, eles podem dar e trocar o que sobejam, o que está em excesso. Porque os seus desejos ainda não se emanciparam das suas necessidades. E não se converteram ainda em capricho. Mas depois ele coloca a hipótese, porventura, por aumento, explosão demográfica, aumento das populações, por ter escasseado em alguns lugares os alimentos, os frutos, estavam à disposição de todos, numa alimentação essencialmente frugívora, por vezes com alguma caça, com alguma pesca, mas reduzida ao mínimo essencial. Os homens terão-se eventualmente sentido a necessidade de se organizarem numa espécie de combate sistemático contra a natureza, dominando a natureza. E a partir disso surgiu a cisão. A cisão, diz ele, entre o sujeito e o objeto. Eu agora sou um e o mundo está aí fora. Eu agora sou o ser humano e o ser humano está primeiro do que tudo e o resto é o inumano e o inumano está aqui à minha disposição. Bom, então o que Agostinho da Silva diz é que essas sociedades, essas comunidades, não são verdadeiramente sociedades, porque são comunidades restritas, vivem sem religião organizada, vivem sem educação, vivem sem divisão do trabalho, não há subordinação das mulheres aos homens, não há culto organizado, já disse, não há o sentimento na instituição da propriedade, tudo é comunitário, tudo é de todos, não é? Então elas têm necessidade de se começarem a organizar e para lutar contra a natureza, para começar a dominar a terra praticando a agricultura, para começar a dominar os animais praticando a pecuária, para começarem a lutar uns contra os outros, organizando-se em tribos, mais tarde em nações, criando Estados. Então nasce o tipo de civilização que nós hoje conhecemos e que consideramos normal. Diz Agostinho da Silva, com os exércitos, com os sistemas de poder representativo, com as religiões institucionalizadas, com os bancos, com as escolas, etc. Bom, e a partir daí começou o problema. Portanto, aquilo que, como referiu o Frei Bento Domingos, não é? Os pensadores dominantes da tradição ocidental, como o Hegel, depois mais tarde o Marx, entre muitos outros, viram como uma emancipação positiva do ser humano face à sua primitiva inserção e indistinção da natureza. O Agostinho da Silva viu isso como a queda. É isso que o Agostinho da Silva interpreta como a queda. Todos os povos, não só a tradição judaico-cristã, mas todos os povos têm uma espécie de memória de um paraíso perdido. Aqui uns chamam a Idade do Ouro, outros chamam outra coisa qualquer, outros chamam o paraíso terreal, e todos também têm na sua ecologia a memória de uma cisão, de uma queda. Aliás, quem levou o Agostinho da Silva nesta direção, em termos de pensamento, como ele reconhece nos seus textos autobiográficos, é um ilustre, hoje desconhecido, mas que foi o pensador, o professor e o pensador da Faculdade de Letras, da primeira Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entretanto extinta pelo regime de Salazar, que foi o Teixeira Rego. Hoje, praticamente ninguém conhece Teixeira Rego, mas é um homem que tem uma erudição extraordinária, que faz com que ele, tendo apenas a quarta classe, tenha sido convidado para professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porque dominava plenamente o latim, o grego, o alemão, é talvez um dos primeiros leitores de Freud em alemão em Portugal, e tem uma teoria da religião, tem uma teoria da civilização, passa muito por esta ideia de que a humanidade trocou um regime de inserção na natureza e um modo de alimentação essencialmente frugívoro por um regime de separação da natureza e por um modo de alimentação essencialmente carnívoro. Isso para Teixeira Rego, no livro chamado A Nova Teoria do Sacrifício, publicado em 1918, compilando vários artigos que ele publicou na revista Águia, dirigida por Teixeira de Pascoais, no Porto. Isso para Teixeira Rego é verdadeiramente a queda de que falam todas as tradições espirituais e religiosas. A queda, a cisão, o afastamento. Portanto, é o entrar em conflito com o mundo do qual nós somos inseparáveis. Isso para Teixeira Rego não tem solução. O ser humano tornou-se um predador.
coisa que não era naturalmente. Nós, entretanto, consideramos natural, nas teorias evolucionistas, etc., todo animal é um predador, que o ser humano é essencialmente um predador. O Teixeira Rei considera que é uma condição adquirida por via de um desequilíbrio, por via de uma mutação, pela qual o que eu chamo o antropóide, que vivia imerso na natureza, se converte no Homo sapiens, o Homo faber que nós hoje conhecemos, e do qual somos todos descendentes. O Agostinho da Silva pega nisto, mas vai dar um outro sentido. Vai dizer que isto é uma cisão, de facto, é uma queda, que ele depois encontra nas várias tradições, incluindo a tradição judaico-cristã. A verdadeira queda de que se fala no Gênesis é esta separação entre o homem e o mundo, que é também uma separação entre o homem e Deus, porque o homem, quando estava imerso no mundo, estava também imerso em Deus, porque Deus estava imerso no mundo e não havia separação entre Deus e o mundo. Os povos originais, os povos indígenas, não têm esse sentido de um Deus transcendente separado do mundo, e quando se vê a imagem e a semelhança de Deus, não se vê a imagem e a semelhança de um Deus separado. É depois essa interpretação, eu também tenho texto sobre isso, tocou nisso, não é? É essa interpretação de eu ser a imagem e a semelhança de um Deus separado do mundo que me vai levar a ver-nos, humanos, como seres separados também do mundo e destinados a dominar o mundo e as outras espécies. Isto para Agostinho da Silva é uma perversão da mensagem bíblica, onde ele encontra outra coisa, é uma perversão da mensagem de todas as grandes tradições espirituais da humanidade, onde ele encontra outra coisa. Ele encontra que o estado original da humanidade é um estado de não separação entre o sujeito e o objeto, entre o homem e Deus. Mas esse estado aconteceu, seja por que motivo for, aconteceu. O paraíso foi perdido. E é essa nostalgia ou essa saudade do paraíso perdido que vai levar a humanidade a procurar reencontrá-lo à frente, no futuro. Por que via? Pela via do suposto progresso. Do progresso da razão, do progresso intelectual, do progresso mais recentemente científico, tecnológico, económico, do crescimento económico ilimitado, que nos promete, como diz Erich Fromm no livro Ser ou Ter, não é? Nos promete a todos um paraíso, mas nos leva a todos a encontrar uma nova forma de inferno, que é o que nós hoje estamos a viver. É a ameaça de uma extinção, da biodiversidade e de nós todos. Ora, para Agostinho da Silva, portanto, há uma ilusão nessa busca do paraíso, como alguma coisa que pode vir a ser encontrado à frente e construído por via da tecnociência que domina a nossa cultura e a nossa civilização, mas não há que rejeitar completamente a tecnociência e não estamos completamente perdidos. Contrariamente à tese do seu, no fundo, do seu primeiro mentor, que é o Teixeira Rei. Porquê? Porque nós podemos usar hoje os recursos tecnocientíficos precisamente para nos emanciparmos da necessidade de trabalhar. E para podermos, com as condições tecnocientíficas existentes, libertarmos cada vez mais do trabalho alienante, do trabalho escravo, e cada vez mais recuperarmos aquela ociosidade contemplativa em que viviam felizmente os indígenas, e ainda vivem felizmente as populações indígenas, e na qual tendem a viver ainda povos como os povos africanos, os povos ameríndios, os povos mesmo do sul da Europa ou da América Latina, que têm uma cultura mais do jogo, da vida como jogo, não no sentido de apostar no Euromilhões à espera que ele saia o Euromilhões, mas no sentido de que cada momento da vida é sagrado, é digno de ser vivido como um fim em si, como vivem ainda as crianças. Nenhuma criança brinca para obter alguma coisa com isso. Nós, quando somos crianças, pelo menos quando temos uma infância feliz, brincamos por brincar. Não é? E como diz o Agostinho da Silva, quando o pai ou a mãe nos chamam para ir comer a sopa, tiram-nos o nosso paraíso infantil. O paraíso do jogo, onde não há separação entre a fantasia e a realidade, onde vivemos como real aquilo que imaginamos, porque não há ainda essa separação entre as faculdades, como a imaginação, e o princípio de realidade no sentido freudiano, por exemplo. Vivemos ainda numa unidade plena das nossas faculdades, não há o conflito das faculdades de que fala Kant, por exemplo. Então, para Agostinho da Silva, nós podemos recuperar isso. E o que nós construímos e que hoje está a destruir o planeta pode ser reconvertido a favor da humanidade e a favor do regresso da humanidade ao grande seio da natureza, o que é o mesmo para Agostinho da Silva que dizer ao seio da divindade, do Deus transcendente e imanente, tão transcendente que é plenamente imanente e que não está fora do mundo, é um Deus que está plenamente no mundo, está plenamente no íntimo de todos e de cada um dos seres. Portanto, é também essa incapacidade hoje de nós vermos a imagem e a semelhança de Deus em tudo, não só no humano, mas também em todas as formas de vida, que leva, segundo Agostinho da Silva, a criar esta civilização completamente divorciada da natureza e em conflito contínuo com as outras formas de vida. Portanto, nós podemos recuperar essa ociosidade contemplativa e criativa das origens,
à qual secretamente aspiramos, porque todos nós temos esta saudade inscrita, porque nós nascemos para isso, não nascemos para isto em que vivemos, para isto que eles chamam, por exemplo, o trabalho. Não é? Agora, para que isso seja possível, são necessárias duas coisas. É necessária uma revolução de natureza social, económica e política. É necessária a extinção do modo, fundamentalmente, do modo capitalista de pensar. E, obviamente, por extensão, é necessária a extinção do capitalismo. Mas isso supõe, como ele diz, uma prévia conversão espiritual. Na sua linguagem, que quase sempre, apesar do Agostinho ter evoluído, nos quadros de um cristianismo que se tornou cada vez mais ecuménico e, finalmente, até paraclético e cósmico, no sentido de considerar que todas as culturas todas as religiões e tradições são manifestações de uma verdade que transcende todas e que ele via personificada no Espírito Santo. O Espírito Santo, que não está refém em termos da teologia cristã ou católica. O Agostinho da Silva, agora perdi um pouco o que eu queria dizer, considero que para haver essa mutação, assim, que eu chamei, ele chama também revolução em termos sociais, económicos, políticos, nos faça passar de um regime de produção e de mentalidade capitalista para um novo regime comunitário, para que isso seja necessário, é necessário previamente uma mutação espiritual. É o que ele chama, metaforicamente, a conversão ao menino Jesus. O ser humano tem que se tornar de novo criança. O adulto tem que aprender com as crianças a ser criança. Tem que inverter completamente as finalidades da educação. A finalidade dominante da educação é fazer com que a criança seja o mais rapidamente possível um adulto, tal como nós consideramos que é normal e natural ser adulto. Ora, o que há que fazer é inverter tudo isso e fazer com que o adulto aprenda com a criança a ser de novo criança, embora na idade adulta. E, portanto, o que há que reaprender é a unidade com o mundo, a comunhão com os outros, não só com os seres humanos, mas com todas as espécies, mesmo com todas as formas de vida. O Agostinho da Silva estende esta noção de mundo animado e vivo e sagrado, não só aos outros seres vivos e animados, os animais, mas também à terra, às montanhas, aos rios, às árvores. Portanto, nesse sentido, ele creio que sustenta um pouco na linha da nossa tradição de pensamento heterodoxo em Portugal nos séculos XIX e XX, uma espécie de animismo, ou de novo animismo, ou de panpsiquismo, podemos pensar aqui no Antero Quental, que já pensava nesses termos, o que aliás é muito contemporâneo. Para quem sabe, a linha de evolução e de inflexão da antropologia contemporânea hoje é para apreciar cada vez mais como uma grande alternativa a este modelo de civilização hoje em crise, as propostas das culturas animistas. Os grandes antropólogos, como Viveiros de Castro no Brasil, Philippe Descola, Bruno Latour, Tim Gingold e outros, todos dialogam com o animismo. Dizem que a única saída para a crise da civilização é reaprendermos com as culturas indígenas que ainda vivem nessa experiência animista de tudo está animado e a experiência panpsiquista de tudo tem algo. Ora, é precisamente isto que o Agostinho da Silva, que é um grande antecipador destas linhas do pensamento contemporâneo em Portugal, tal como outros antes dele, Teixeira de Pascoais, o Sampaio de Luna, o Antero Quental, já dizia, estou mesmo a terminar, já dizia, portanto, para Agostinho da Silva, nós, quando ele diz nós, como sabe, ele pensou muito sobre Portugal, nós, portugueses, que levámos a Europa e o paradigma europeu ocidental a todo o mundo, com todas as consequências disso, esta mundialização, globalização, esta extinção das culturas que hoje está a ter lugar cada vez mais aceleradamente, nós as teríamos como missão trazer o mundo, as alteridades culturais, as culturas indígenas à Europa, para refontalizar, para regenerar uma Europa velha, uma Europa decadente. Então Portugal seria esse mediador, essa charneira, que agora deveria inverter o curso dominante da história nos últimos 300, 400, 500 anos, para fazer com que a Europa hoje possa reaprender o modo mais pleno de ser com as culturas não europeias, nomeadamente com as culturas indígenas, mas também com as culturas africanas, com as culturas orientais, etc. E o que há a reaprender fundamentalmente com essas culturas é a unidade íntima entre o sujeito e o objeto. Como ele diz já, a não separação do sujeito e objeto. Ele diz no texto 52, só haverá paz para a consciência humana quando não houver mais separação entre o sujeito e o objeto. Isto, penso que é a resposta dada no contexto do pensamento do Agostinho da Silva. Era uma questão, um bocadinho. A pergunta é se acham necessário ver o mundo e o universo como animado, como consciente, em que já li em vários sítios e agora estou a ouvir novamente
Está tudo a ouvir? Ok, então é sinal de falar mais alto. Se é preciso que isso, necessariamente que isso aconteça para sentir respeito pela natureza, pelo ambiente humano e não humano à nossa volta. Vejo-me às vezes posto nessa condição, porque eu não vejo propriamente uma intenção no universo, não é? Como se o universo fosse uma espécie de Deus personalizado, mas no entanto sinto que tenho esse respeito e quero avançar nesse sentido. Parece que está aqui uma contradição que eu gostava de explicar. Não é obviamente necessário. Nós podemos ter muitas formas de respeito pela natureza, pelo mundo, pelos outros seres vivos, sem reconhecer que tudo está animado e sem sermos animistas. Agora, o que o Agostinho da Silva e outros pensam é que essa visão é mais verdadeira, está mais de acordo com a natureza profunda das coisas. Porque a consciência, porventura, não é um fenómeno local. A consciência não tem lugar, pela sua própria natureza, pela sua própria insubstancialidade, pela sua própria imaterialidade. Portanto, mas isso é uma questão que extravasa do tema deste debate. Mas, claro que, obviamente, pode haver muitas formas de respeito profundo pela natureza sem sentirmos que somos inseparáveis da natureza. Agora, dentro da linha de pensamento do Agostinho da Silva, respondendo a partir do pensamento do Agostinho da Silva, a condição para a mutação efetiva da civilização passa pela transcensão da dualidade sujeito-objeto. Olá, boa noite, eu sou o Luís Camacho. Há aqui uma questão, voltando um bocadinho à questão do trabalho. Em primeiro lugar, esta parte da natureza, nós temos de praticá-la, é verdade, e às vezes por falta de tempo. Como é que nós conseguimos apreciar ou ter cuidado com algo que não temos tempo para vivenciar? E falta mesmo isso. Eu acho que tendo mais tempo para ver aquilo que estamos a destruir, era meio caminho andado para cuidar das coisas. Mas em relação à questão do trabalho, eu vejo aqui muitas vezes duas coisas. Primeiro, santificamos o trabalho quase. É quase um ídolo. E ao mesmo tempo não lhes damos valor nenhum ao trabalho. Porque, se formos a ver, vamos perguntar para onde vamos, ninguém sabe para onde é que esta algazarra toda de trabalho nos leva. Será que temos algum objetivo com isto? E com isto quero chegar um pouco à questão da tecnologia. Eu sou engenheiro informático, portanto não sou nenhum tecnofóbico. Vejo aqui, no entanto, uma forma, se calhar subtil, de continuar a idolatrar o trabalho, dizendo que o trabalho vai acabar. O trabalho não vai acabar. Eu acho que muito do trabalho já acabou. Eu acho que muito do trabalho acabou, e não só por causa da questão tecnológica, mas por causa que os nossos pais trabalhavam para termos coisas. Esta faculdade foi feita pelos nossos pais. Eu não preciso fazer outra, não preciso fazer mais duas. Se formos a ver, nós já produzimos comida para todos, mal, tem de ser totalmente reestruturada, mas 2% das pessoas conseguem produzir comida para todos e ainda desperdiçamos 30% do alimento. E comemos carne a mais, que é algo que é um desperdício brutal. Portanto, às vezes eu vejo a questão da tecnologia como inteligência artificial a ser falada, vem a inteligência artificial, e não se vê quais são os problemas que eles estão a ter, porque a inteligência artificial, por exemplo, está a tentar abordar. Será que eu quero, por exemplo, realidade virtual? Será que eu quero estar sentado, em vez de ter a televisão a 10 metros, vou ter televisão colada aos meus olhos? Provavelmente gratuita para quê? Para levar com publicidade em cima, diretamente quase no meu córtex. Não faz sentido. Se formos a ver qual é a utilidade da tecnologia que vem aí, vemos que ela não é útil, tal como o trabalho que nós temos atualmente. O trabalho que temos atualmente não é útil. Pior do que isso, é destrutivo. Boa parte do trabalho que temos aqui é destrutivo. O trabalho que temos hoje em dia é mais uma forma de exploração. Não é uma forma de exploração de recursos materiais, é uma forma de exploração de recursos humanos. E o que eu quero dizer aqui é que temos de olhar aqui um bocado para esta questão da cultura, do consumidor-trabalhador, que é os dois lados da mesma moeda. E temos que começar a ver que temos de reduzir brutalmente o consumo
independentemente de gerar trabalho ou não. Nós a questão do trabalho, a idolatria ao trabalho tem que acabar. Não sei como. Só sei uma coisa. Cada um de nós, vocês não são novos, mas muitos já temos pouco tempo. Quer dizer, eu acho que há uma realidade, de fundo, na vida humana, é que, como dizia o outro, quando o figo está maduro, cai. Ora, o problema é que as pessoas que tiveram e têm, não é ideais, são práticas, formas de vida, como foi o filhinho, mas há algo que me parece que pode ser feito, mesmo aos 90 anos. Quer dizer, é o seguinte. Na tradução de Frederico Lourenço, da carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele, que não traduz assim, diz: nós somos feitura de Deus. Mas ele na nota diz: não, literalmente no grego, que é do grego que ele está a traduzir, diz: nós somos poema de Deus. Poema. Ora, o problema é fazer da nossa vida um poema. Isso não tem idade. Quer dizer, pode ser começado, como sabem, houve um velhote que foi ter com Jesus e Jesus disse: está muita conversa, mas o melhor é nascer de novo. Nascer de novo. Agora, com esta idade é como nascer de novo. Tu sabes muito bem ao que eu me refiro. Quer dizer, nós temos de, aliás, foi falado, de converter a nossa vida. E não podemos estar à espera que aqueles que são, porque o mundo continua assim, se resolvam fazê-lo de outra maneira. Quer dizer, estas coisas têm uma lógica. Ora, o fazer conhecer, como aqui o professor fez ainda agora, que há experiências, houve experiências, mas sobretudo que no nosso presente está no futuro. É uma coisa que as pessoas dizem: isso do futuro. Porquê? Porque a palavra mesmo do futuro foi desgraçada. Foi desgraçada até pelo comunismo. Porquê? Sacrificar gerações para uma ideia que não deu nada. Não é verdade que não deu nada, deu muita coisa. Mas, de qualquer forma, é necessário não termos uma concepção de futuro como está lá o futuro à nossa espera. Não está nada à nossa espera, não há futuro nenhum à nossa espera. Há o futuro que fizermos. Ora, o fazer o futuro é dentro de nós mesmos. É nas nossas relações. É nos lugares em que vivemos, na família, na escola, nas diversões, no trabalho, em todo o lado. O problema é que podemos ser diferentes. Não estamos condenados a repetir e a seguir as propagandas que nos dão. Ora, eu diria assim que podemos criar em nós mesmos, e isso é contagioso, pode ser contagioso, noutras pessoas, uma criatividade na forma de organizar mesmo a vida em família, a forma de organizar a vida nos divertimentos, na forma de... Nós temos de encarar a nossa vida como poetas que somos, quer dizer, poemas naquele sentido de criatividade, quer dizer, um cientista também é um poeta, quer dizer, não é toda a gente, quer dizer, ora, isso é, a meu ver, algo que a gente não pode estar à espera que haja outros. Vocês recordam-se daquele
folheto que havia, não, já não se recordam, nos começos dos anos 60 havia um folheto que distribuía à população toda do país. E depois, para fazer o país, só ficavam 2. Eu e tu. Mas sobretudo tu, porque eu não estou para fazer sozinho o país inteiro. A história era um bocado assim, quer dizer, estamos sempre à espera que haja outros que peguem nas coisas, que haja outros que rompam o hábito, o costume, e dessa maneira contribuímos para que tudo seja, sempre assim foi, sempre assim será. O Papa Francisco tem um slogan agora, quando chegam, quer padres, quer leigos, quer jovens, quer adultos, que dizem sempre assim foi, dizem, então já é tempo de mudar. Sempre assim foi, já é tempo. Ora, mas a gente não termos só mensagens para os outros, mas termos práticas interiores. Porquê? Porque eu não sei, tiveram essa história de pecado original, não sei o que mais. Seja lá como for, o problema é que numa criança também já há muita perversão. Quer dizer, porque ela não nasceu na lua, não é? Quer dizer, o problema, portanto, nasce num ambiente de risco. Mesmo as próprias crianças também é um trabalho, e elas também têm de se fazer crianças, porque a malandrice já está muito espalhada, não é? Portanto, há algo deste apelo às potencialidades que nós temos dentro de nós, e depois há uma outra coisa, contar com a morte. Faz muito bem. Há pessoas que andam sempre assustadas com a morte. Eu não acredito nada disso de reencarnações, mas acredito que Deus deve ser suficientemente esperto, porque há uma coisa no Evangelho de São Lucas que diz, que eu achei muita piada, quando mandou os apóstolos pregar para estar do lado e dar, eles chegaram triunfantes. Tinha sido uma campanha fantástica. E Jesus dizia, também achei, correu bem. Mas alegrai-vos sobretudo, porque a vossa pessoa, o vosso nome, está inscrita no coração de Deus. Quer dizer, a grande coisa é que mesmo perante a morte e tudo isso, nós não temos que ganhar o céu, nós temos de ser o poema de Deus. E depois é que eu digo, seja o que Deus quiser. Não sei se quer dizer, o problema todo é andarmos, porque muitas pessoas também andam atarefadas. Eu vou morrer, deixo de se achar que estão filhos, aquilo, de resolver a vida não complicada ao futuro, e muitas dessas coisas são sensatas, muito sensatas até. Mas a única coisa é que muitas pessoas dizem, já é tarde. Se eu soubesse isso quando era novo e tudo isso. Caramba, é novo, é agora. Quer dizer, eu nisso acho que a conversa de Jesus com o Nicodemos é certa. Não, nasce novo, estás bem, mas não vou de novo entrar no ventre da minha mãe. Não me estejas a desviar a conversa. Tu sabes muito bem que todos nós podemos inaugurar o nosso poema. Pronto, desculpem, é isto. Portanto, eu não tenho essas questões de relacionamento com a natureza, com os animais e tudo isso. Porquê? Porque de outra maneira é asneira. Não sei como vais entender. Eu acho que devemos também render-nos à natureza das coisas. Agora, não tenho o culto das pessoas disto, daquilo, quer dizer, o ser humano é um ser cósmico, é um ser inserido em tudo e com todos. Portanto, respeitemo-nos como seres humanos mesmo, como seres humanos. A nossa vida é relacional, quer dizer, não é isolado, não caímos assim, os trambolheiros não sei de onde. Pronto. Isto é um bocado a dizer, eu não pretendo resolver nada, pretendo dizer isto, que são possíveis ilhas, do que falou, núcleos, que já prefigurem, já façam futuro,
Mas cada pessoa também pode ir fazendo uma ilhazita. Cada família, cada pessoa que tem amigos, tudo isso, podemos ir criando essa bola, não é de neve, mas é do que houver, mas essa bola de futuro. E de futuro é a partir de onde nós estamos, nós não estamos mais de lado nenhum, não temos outra a habitar as pessoas do sonho e tudo isso muito bem, podemos viver seja onde for, e é bom. Nos sonhos antes estar a imaginar lugares fantásticos e tudo isso, e depois acordar, não é? Quer dizer, tenho de fazer, tenho de andar. Eu acho que é muito importante, mesmo sob o ponto de vista religioso, ter uma religação a tudo e a todos. E depois o que se puder arranjar. Não sei se mais alguém tem alguma reflexão que queira partilhar ou alguma questão. Se não for esse o caso, agradeço muito em nome do RBITT o convite para estar aqui. Desculpe, há uma coisa que queria dizer do Agostinho então. do Agostinho da Silva acerca das perguntas. Sabem que uma vez ele foi fazer uma conferência, esteve lá meia hora, dizer lá alguma pergunta, ninguém perguntou nada, eu vou-me embora quando tiverem perguntas já veio. Queria só, se mais alguém, não sei se mais alguém quer dizer algo. Também o tempo está quase a chegar ao fim, temos para estar aqui. Gostaria só de dizer que, se não estou enganada, e se tiver corrigir-me, Paulo, por favor, que o Agostinho da Silva dizia que o homem é Deus sendo. Deus, como é que é? Deus é o homem sendo. Não, o mundo é Deus sendo. É assim que era. O mundo é Deus sendo. E o mundo é criado, penso eu, por nós, seres humanos também, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com aquilo que escolhemos fazer, com aquilo que escolhemos não fazer. E de facto, nestes tempos, a semente que possamos deixar, cada um de nós, é muito importante para a construção do futuro. Porque, como disse Frei Bento Domingos, o futuro é aquilo que nós no presente, se quisermos conhecer o futuro, temos que olhar para o presente e construí-lo a partir do presente, de acordo com aquilo que fomos capazes. E se estivermos efetivamente mais despertos, até por termos o privilégio de assistir a iniciativas destas, então esse futuro será certamente um futuro possível e muito mais luminoso. E pronto, não sei se queres terminar com alguma citação, porque eu vi o livro, não sei se tinhas alguma coisa em mente, ou se não, agradeço muito em nome também da RBI a presença de todos. Só para concluir, na linha das últimas palavras do Frei Bento Domingos, o Agostinho da Silva considera que a solução estava efetivamente em nós termos a capacidade de criar, desde já, no meio de uma sociedade escrava do trabalho, comunidades de vida liberta. Liberta precisamente dessa escravatura do trabalho. Era essa a ideia dele para uma mutação efetiva e progressiva da civilização. Não era tanto querer mudar a sociedade de um momento para o outro, mas era criar dentro da sociedade núcleos, formas, comunidades de vida desperta e liberta. E que depois cada um nessas comunidades e também na sua vida pessoal, como dizia o Frei Bento Domingos, pudesse viver o mais possível uma vida plena e fazer aquilo que acontece naturalmente quando vivemos uma vida mais plena, é tornar-nos contagiantes. Porque a grande mensagem dele para muitas das pessoas que o visitavam todos os dias em casa era: meu amigo, seja plenamente quem você é e torne-se contagiante. Esse é um bom contágio. E de facto as pessoas sentiam-se contagiadas, não é, por aquela força de viver do Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva não estava à espera, ele diz isso muitas vezes, eu não estou à espera que
que o futuro me traga aquilo que eu mais aspiro. Eu procuro realizar aquilo que eu mais aspiro a cada momento da minha vida. Portanto, eu procuro viver a minha vida não como um meio a caminho de um fim, exterior ao meio, mas procuro implementar em cada coisa que eu faço, em tudo aquilo que eu penso, digo e sou, o fim último a que eu mais aspiro. E assim não há separação entre os meios e os fins. Eu considero que um dos maiores aspectos ou fatores da nossa alienação contemporânea é separarmos sempre os meios e os fins. Nós procuramos uma coisa, mas fazendo muitas vezes o contrário, julgando que é fazendo o contrário daquilo a que nós aspiramos, que nós podemos um dia estrategicamente vir a encontrar aquilo que mais aspiramos. Então deixamos sempre para depois, sacrificamos, vamos adiante aquilo que consideramos ser essencial e ao momento em que chega, e estou de acordo que é muito importante e muito salutar pensar todos os dias na morte, ao momento em que chega a morte nós sentimos que passamos ao lado do essencial. Esse, aliás, é um dos remorsos mais presentes nas pessoas à beira da morte. É sentirem que passaram ao lado do essencial. E há um estudo sobre isso, uma pessoa que passou a vida a acompanhar moribundos e que destaca, enfim, quais são os 5 principais aspectos dos remorsos mais fortes e mais dolorosos que as pessoas sentem no final da vida. E o que vem à cabeça da lista é terem achado que dedicar demasiado tempo ao trabalho e pouco tempo àquilo que sentiam realmente que era o essencial, entre os quais estar mais plenamente com os amigos e com as pessoas que mais amavam, que mais amam, que mais amavam na sua vida. Penso que esta mensagem é muito forte, não é? E o Agostinho da Silva tinha um pensamento de vivermos plenamente desde já para que não nos arrependêssemos no momento da morte de termos passado ao lado do essencial da vida. Portanto, é esta proposta de uma vida plena que perfeitamente está nas nossas mãos implementar. Haja ou não RBI, esperamos que venha a haver, não é? Mas enquanto não há, temos que aplicar este RBI interior, não é? De nos libertarmos tanto quanto nos seja possível. E todos nós sabemos que nós despendemos imenso tempo a fazer coisas perfeitamente inúteis e, quando não são prejudiciais, quando podíamos reorientar completamente as prioridades da nossa vida. Eu penso que se nós fizéssemos um exercício mental, não é? Se agora a cada um de nós fosse comunicado, às vezes faço isto no âmbito de certas atividades de que tomo iniciativa. Se nos fosse comunicado neste momento que nós tínhamos uma doença terminal e que nos restavam no máximo 6 meses, 1 ano de vida. Olhando para as nossas prioridades atuais e olhando para as prioridades que poderiam ser as nossas, não haveria uma mutação radical. Ora, nós não sabemos a qualquer momento que esta notícia pode nos ser dada. E se não nos for dada, tanto melhor. Mas se nós fizermos este exercício mental, nós podemos ver de que forma as nossas prioridades atuais na vida estão divorciadas do essencial. Porque se eu tivesse 1 mês de vida, eu não ia continuar a fazer boa parte do que eu estou a fazer. Se tivesse 1 mês ou mesmo 6 meses de vida, eu não ia deixar de fazer muitas coisas que neste momento estou a deixar de fazer. Eu ia concentrar-me realmente no essencial. Ora, por isso penso que é muito salutar, eu disse que todas as tradições espirituais da humanidade têm essa mensagem, pensa todos os dias na tua morte, porque se eu pensar neste momento que a qualquer momento eu posso morrer, eu foco-me no essencial e não me distraio. E esta é a mensagem do Agostinho da Silva. Pronto. Então, vamos à fundação. Não sei se só agradecer então a vossa presença e nós como grupo estamos aqui bastante agradados e foi o nosso propósito agradecer aos presentes, aos convidados que tão momento nos proporcionaram e acho que aprendemos todos hoje alguma coisa. Muito obrigado a todos. Até breve.